Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula sobre conjuntos numéricos. Para nós aqui, que estamos estudando para a prova do Enem, é muito importante que a gente saiba esses conjuntos aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos reais. Quanto ao conjunto dos números complexos, esse aí a gente não precisa estudar para a prova do Enem, já que não é interessante para o nosso conhecimento, beleza? Mas em relação a esses conjuntos que eu acabei de mencionar, nós iremos aprender tudo nessa aula aqui, você não terá nenhuma dúvida. Então, pessoal, por isso, eu desejo a vocês agora uma excelente aula e que ela seja muito proveitosa aí para o seu conhecimento para realizar uma excelente prova do Enem. Tudo bem? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, conjuntos numéricos. Primeiramente, vamos ver o conjunto dos números naturais, tá? Que é simbolizado por este N que está aqui. Olha só. Primeiramente, vamos começar assim, ó. O conjunto dos números naturais é representado por, e nós temos aqui o conjunto. Olha só, ele começa no 0, daí vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí segue indefinidamente. É muito importante também comentarmos o seguinte: o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Olha só, naturais não nulos é representado por, e nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim vai indefinidamente. Reparem que nós temos aqui, ó, esse asterisco. Por quê? Nos conjuntos numéricos, quando nós tivermos esse asterisco, indica que no conjunto numérico o zero ele não está presente, ou seja, o zero não pertence, nesse caso, a esse conjunto dos números naturais que está aqui. Então, o que nós temos aqui são os naturais, ok, pessoal? Naturais não nulos, beleza? Percebam o seguinte, esse conjunto dos números naturais não nulos, reparem que todos os seus elementos, eles pertencem também ao conjunto dos números naturais. O que a gente pode dizer, então? Nós podemos concluir que esse conjunto dos naturais não nulos é um subconjunto dos números naturais. Beleza? Vamos continuar? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, em relação ao conjunto dos números inteiros, que é representado por esse Z aqui maiúsculo. Diz o seguinte, o conjunto dos números inteiros é representado por, e nós temos aqui, ó, o grande conjunto. Olha só, pessoal, ele vem lá de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue até o mais infinito. Beleza? Pessoal, eu quero apresentar para vocês agora alguns subconjuntos importantes desse conjunto dos números inteiros. O primeiro ali é os inteiros não nulos. Reparem que nós temos ali o asterisco, indicando o quê? Que o zero ele não pertence a esse conjunto. Então, reparem que é o próprio conjunto dos números inteiros, só que a gente retirou o zero. Beleza? Depois nós temos ali, ó, os inteiros não negativos. Ferreto, por que a gente não fala inteiros positivos? Pessoal, por causa do zero. O zero ele é um número par, só que ele não é nem negativo e nem positivo. Tudo bem? Então, eu não posso dizer ali inteiros positivos. O zero não deveria estar presente. Tá? Então, o que nós temos aí são os números inteiros não negativos. Reparem que é o próprio conjunto dos números naturais. O próximo ali, pessoal, que nós temos, aí sim, é o conjunto dos números inteiros positivos. Pega apenas a parte inteira e positiva, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Reparem que é exatamente o conjunto dos números naturais não nulos, não é verdade? O próximo subconjunto ali que é importante dos números inteiros são ali os inteiros não positivos,
ou seja, tira toda a parte positiva e ficamos com 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai até menos infinito. Tudo bem? E por fim nós temos ali os inteiros negativos. Aí sim, pegamos apenas a parte negativa dos números inteiros. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nós temos uma nota bem interessante aqui, ó, que é a seguinte. Todo número natural, ele é inteiro, tá? Então, se o número é natural, certamente ele é inteiro, até porque nós vimos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então, dessa forma, nós dizemos que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Agora vamos ver aqui, ó, o conjunto dos números racionais. É representado por essa letra Q que nós temos aqui, tá? Olha só a definição. Nós temos o seguinte. Número racional é aquele que, olha só, pode ser representado por uma razão, ou seja, uma divisão, né, entre dois números inteiros, sendo o denominador, claro, né, o denominador não nulo. Em símbolos, nós temos isso aqui, ó, que o conjunto dos números racionais é aqui a razão A sobre B, de tal forma que o A, ou seja, o numerador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros e o denominador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Beleza? Mas agora, pessoal, que tipo de número é esse tal de número racional? Ou seja, o que acontece se eu efetuar a divisão entre dois números inteiros? É isso que eu vou explicar para você agora, tá? Vem comigo aqui. Então, olha só, um número racional, ele pode ser, em primeiro lugar aqui, ó, ele pode ser um número inteiro. Olha só, aqui nós temos um número racional, já que é uma razão entre um inteiro e outro inteiro. Tudo bem? Se eu efetuar essa divisão aqui, ó, menos 15 dividido por 3, nós teremos o menos 5. Ou seja, menos 5, ele é um número racional. Tudo bem? Agora, esse número aqui, ó, 8 sobre 1, é uma divisão de dois números inteiros. E 8 sobre 1, o resultado é 8. Agora, esse número ele pode ser também um decimal exato. Olha só, 25 sobre 10, o que nós temos aqui, ó, é um número racional, e se nós efetuarmos essa divisão, nós teremos a resposta 2,5. Na verdade, o que nós temos aqui, ó, é um decimal exato, tá? Agora, esse outro aqui, ó, menos 9 quartos, se nós efetuarmos essa divisão, nós teremos menos o 2,25, que também, nesse caso, é outro decimal exato, ou seja, os decimais exatos, eles são números racionais. Tudo bem? Mas agora, pessoal, se nós efetuarmos a divisão, pode ser um número decimal, só que decimal não exato. Nesse caso, nós teremos um decimal periódico, que é também conhecido como dízima periódica. Inclusive, pessoal, nós teremos uma aula específica tratando de dízimas periódicas e números decimais. Tudo bem? Muito importante aí para a nossa prova do Enem. Olha só, nós temos aqui 1/3, que é um número racional, né? Um número inteiro dividido por número inteiro. E se nós efetuarmos essa divisão, nós encontraremos algo assim, ó, 0,3333 e por aí vai indefinidamente, pessoal. O que nós temos aqui, ó, é o que nós chamamos de dízima periódica. Olha só, um outro exemplo aqui embaixo. Nós temos aqui um número racional. Se nós efetuarmos essa divisão aqui, pessoal, na calculadora, nós iremos encontrar esse número aqui. Ferreto, mas onde é que está a dízima periódica? Olha só, nós temos aqui, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4, depois repete, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, e aí vai indo, tá? Ou seja, após a vírgula, nós temos aqui um período sendo formado, ou seja, uma dízima periódica.
Então, pessoal, sempre que você efetuar a divisão entre dois números inteiros, claro, o denominador ele não pode ser zero, tá? O resultado ele será um número inteiro, ou será um número decimal exato, ou será um número decimal periódico, que é a chamada dízima periódica. Em relação à dízima periódica, reparem que é um número decimal, só que após a vírgula sempre irá se repetir um número. Repare naquele número grande ali, ó, está se repetindo aquele número ali. Ah, Ferreto, eu já digitei lá na calculadora e muitas vezes dividindo inteiro por inteiro, né, não apareceu ali o período, no caso, o número que está se repetindo. Isso provavelmente porque a calculadora que você utilizou possui poucos dígitos após a vírgula. Tá? Se ela tiver inúmeros dígitos após a vírgula, você pode ter certeza que em algum momento os números irão começar a se repetir. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, o conjunto dos números irracionais, ok? Vem comigo aqui. Antes disso, pessoal, vamos ver essa nota que é bem importante. Olha só, todo número natural ele é inteiro, até nós já havíamos comentado isso, tá? E todo número inteiro ele é racional. Isto é, olha só, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. Então, pessoal, só para esclarecer, né? Se eu colocar um número inteiro, por exemplo, 3, você sempre pode imaginar que existe um número 1 embaixo. Ou seja, o número 3, ele pode ser escrito na forma de número racional dessa maneira que está aqui. Beleza? Então, vamos ver agora o conjunto dos números irracionais. Olha só o que diz aqui, ó. Existem números cuja representação, olha só, representação decimal com infinitas casas decimais não é periódica. Ou seja, pessoal, após a vírgula, em nenhum momento acontece uma repetição de grupos de números, como acontece ali nas dízimas periódicas. Tá? Esses são os números irracionais. Olha o que está escrito aqui, ó. Eles não podem ser representados por uma razão entre dois números inteiros, tá? Não pode ser representado pela divisão inteiro por inteiro, tá? Tal como os números racionais. Então, pessoal, existem números decimais, ou seja, aqueles números que têm a vírgula, que após essa vírgula não acontece nenhum período ali de números se repetindo, tal como acontece lá nas dízimas periódicas. Esses números aí, pessoal, são os números irracionais. E os números irracionais, eles não podem ser escritos, ou seja, representados por uma razão inteiro sobre inteiro. Querem ver exemplos sobre ele? Vem comigo aqui. Olha só, raiz quadrada de 2, o resultado aqui, ó, 1,4142136 e por aí vai indefinidamente. Em nenhum momento aqui, ó, irá se repetir alguma sequência de números após a vírgula, como acontece nas dízimas periódicas. Tá? Outro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 3. Enfim, pessoal, qualquer raiz quadrada de números primos, tudo bem? E aqui vem o número irracional mais conhecido, que é o número π. Ele é muito próximo a 3,141592, tá? E por aí vai indefinidamente. Beleza? Agora, olha essa nota aqui bem importante. Até esse momento, um número ele é racional ou irracional. Não existe um número, pessoal, que possa ser racional e irracional ao mesmo tempo, tá? Então, o que acontece? A intersecção desses dois conjuntos, dos racionais e dos irracionais, a intersecção é o conjunto vazio.
Pessoal, em primeiro lugar, o conjunto dos números irracionais não possui um símbolo padrão para a sua representação. Eu estou colocando ali a letra I, tudo bem? E agora o mais importante, pessoal, até esse momento, um número ele é classificado como número racional ou ele é classificado como número irracional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, por isso que a intersecção desses dois conjuntos resulta ali no conjunto vazio. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se nós formos representar em forma de diagrama esses dois conjuntos, que são o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, o que acontece? Eles não possuem elementos em comum. Por isso, nós dizemos aqui, ó, que a intersecção é o conjunto vazio. Tudo bem? Agora, pessoal, para finalizarmos, vamos ver aqui o conjunto dos números reais, que tem esse símbolo aqui que é bastante conhecido, tá? Olha só o que diz. A união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais resulta no conjunto dos números reais. Então, pessoal, fazendo um resumão aqui, olha só. Nós temos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, ele está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Beleza? Aí surge um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais são dois conjuntos disjuntos, ou seja, não possuem sequer um elemento em comum, tá? A intersecção dos dois é o conjunto vazio, como nós vimos, tá? Então, pessoal, nesse momento, dado um número, esse número ele irá pertencer ou ao conjunto dos números racionais, ou ele irá pertencer ao conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números reais vem a ser a união desses dois grandes conjuntos, ou seja, a união dos conjuntos racionais e dos irracionais. Tudo bem? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos. Desejo a você uma excelente caminhada rumo ao teu sucesso. Beleza? Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abração e até mais.